Algumas pessoas dizem: o homem veio de Deus, e Deus veio de onde? De onde veio Deus? Quem, quem criou Deus? Alguns fazem essa pergunta. O propósito de hoje é exatamente responder essas perguntas. A questão é a seguinte: existe algum cabimento racional nessas perguntas? Sendo homem, homem e Deus o Criador do homem, faz algum sentido uma pergunta como essa? Deus criou o homem, e quem criou Deus? Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo para você aqui. O nosso tema de hoje é responder ou não, responder ou não. É necessário responder, tem cabimento responder perguntas como esta que apareceu aqui no princípio desse vídeo, no começo desse vídeo. Algumas pessoas dizem: o homem veio de Deus, e Deus veio de quem? Ou veio de onde? Ou quem criou Deus? Algumas pessoas podem até fazer essa pergunta. Isso no mundo acadêmico, e principalmente na área do conhecimento filosófico, há muitos desses questionamentos. Há pessoas que acreditam que já têm condições de explicar Deus, outros acham que pode questionar Deus acerca da sua própria existência. Em primeiro lugar, quero dizer a todos vocês que em nenhum lugar da Bíblia Deus se importa ou tem interesse de provar a sua existência. Deus não tem o menor interesse de provar a sua existência, né? É um descabimento intelectual. Eu quero aqui, então, usar aqui não somente opiniões, mas também usar o texto bíblico que a palavra de Deus está ensinando e falando sobre isto, sobre a existência de Deus, como Deus se apresenta ao homem, como Deus se manifestou a sua criação, à humanidade. Muita gente não lê a Bíblia. A maioria dos cristãos também não estão lendo a Bíblia. E por não ler a Bíblia, eles não vão entender essas coisas. E se alguém faz uma pergunta como essa, entram em pânico. Como, por exemplo, o primeiro dia que o aluno de filosofia vai à sala de aula e o professor diz assim: Deus não existe. O aluno entra em pânico. Ele é um cristão zeloso, que ama a doutrina do Senhor, que ama a palavra do Senhor, e ele entra em pânico. Meu professor é ateu, meu professor não crê que Deus existe. Bom, mas Deus não existe? Como? De que modo? É preciso entender que esta é uma forma de provocar uma discussão filosófica, de provocar um debate sobre aquele assunto, para ver se dali surge algum conhecimento que pode ser aproveitado no mundo acadêmico. O profissional da educação, ele vai trabalhar sempre com a perspectiva de alargar as fronteiras do conhecimento. E se isso for através de uma pergunta como essa, é claro que ele vai fazer. Mas não precisa de desespero, porque nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos as Escrituras Sagradas, o maior livro do mundo, né? O livro mais temido, mais respeitado, mais amado e mais odiado do mundo é a Bíblia. Exatamente por isso, porque ela traz as respostas que a nossa razão precisa para adquirir conhecimento. Então, eu quero ler aqui uns textos bíblicos. Eu quero ler primeiro no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Lembrando também aos queridos irmãos
que o livro de Salmo foi escrito há 1042 anos antes de Cristo vir ao mundo, e, portanto, são passagens bíblicas que provam que a existência de um ser todo-poderoso que conduziu a mente humana, que conduziu o espírito humano para meditar sobre isso, realmente foi um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus atemporal, um Deus que atravessou, né, as fronteiras do ilimitado para trazer-nos essas informações. Então, olha aqui onde está escrito em Salmo 90, verso 2, diz assim: antes que os montes nascesses, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. O salmista está aqui declarando Deus como Criador, testemunhando aqui da existência de um Deus onipotente, um Deus criador, que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas e que ele é de eternidade em eternidade. Uma vez eu li num folheto evangélico uma mensagem, eu não me lembro agora o nome do autor, já faz muitos anos, faz aproximadamente mais de 40 anos que eu li essa passagem. No folheto estava escrito assim, que para dar exemplo de eternidade, um certo pregador disse: há uma grande rocha de tamanho, de grandeza. Então, para fazer referência a esse raciocínio, ele diz assim: se um pássaro, a cada 1000 anos, viesse a molar o bico nesta rocha, e desta maneira, quando o pássaro tivesse conseguido gastar a rocha, aí teria passado um dia da eternidade. É um paradoxo, né? É uma coisa bem intrigante, é uma sugestão bem intrigante, porque, primeiro, um pássaro não vive 1000 anos, e segundo, jamais um pássaro vai gastar uma rocha amolando o bico. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a eternidade é um tempo atemporal, a eternidade é um tempo eterno agora. Ela não tem princípio e não tem fim. É um eterno agora, né? E Deus, então, aqui citado pelo salmista, no Salmo 90, verso 2, de eternidade em eternidade, tu és Deus, tu és Senhor, né? Temos também Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías foi escrito entre 740 a 760 AC. Quero dizer para você que essas referências, esses dados, eu estou pegando da Bíblia Vida, da edição de 1984, de João Ferreira de Almeida, a revista e corrigida. A Bíblia Vida desta edição trouxe essas referências. Ela é um tesouro, por isso que eu guardo a minha como se fosse uma preciosidade muito grande. Então, Isaías está dizendo assim, em Isaías, Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha que declaração poderosa, que declaração grandiosa, né? Há 3 coisas que o homem precisa saber ao meditar na palavra de Deus. Precisa saber, precisa crer e precisa entender. Tem que saber para crer e entender, né? E entender para obedecer. Então, para que saibais, para que creais e para que entendais que eu sou o Senhor vosso
Deus. Eu tenho aqui também mais uma passagem do profeta Isaías, e ele diz assim, no capítulo 43, verso 12 e 13, o profeta Isaías está dizendo assim: eu anunciei, aqui ele está falando em primeira pessoa, o próprio Deus falando, ele diz assim: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É o Eterno que está fazendo essa pergunta. Ele está dizendo, agindo eu, quem impedirá? Que mão vai me impedir de agir? Porque eu sou Deus, diz o Senhor. Se você não tem um parâmetro maior do que este que eu acabei de citar para fazer crítica à existência de Deus, baseado em qual parâmetro você vai fazer crítica da existência de Deus? Alguém vai fazer crítica à existência de Deus como ser humano mortal? Como que um ser humano mortal vai fazer crítica ao Deus imortal, invisível, ao Deus Espírito, o Espírito eterno, todo-poderoso? Qual o parâmetro que você vai usar para criticar o eterno? O parâmetro, aqui, como eu estou me referindo, é uma regra, é um princípio pelo qual se faz comparação entre dois termos. Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que dizer como ele não existe. É interessante que alguns dizem que não creem em Deus porque ele não existe e se declaram ateu. Ora, que necessidade há de se declarar ante o inexistente? A palavra ateu significa o não Deus. Não Deus. Por que negar o inexistente? Qual a necessidade de negar o inexistente? O próprio fato do indivíduo se declarar ateu ou anti-Deus já prova Deus, já prova que Deus está ali, na mente daquela pessoa, trabalhando ali, falando de alguma maneira que ele não está entendendo. É grande, realmente muito grande, a maravilha e as grandezas de Deus. Quando eu me referi à filosofia, eu não quero aqui fazer uma crítica aos doutores do conhecimento. É muito bom o conhecimento, nos ajuda a pensar. A filosofia como método é algo extraordinário, é maravilhoso, mas vejam que eu quero discutir aqui dois filósofos, não vou citar o tempo deles, mas vou citar só o nome deles, e é conhecido pelo público, quase que em geral. Nós temos aqui uma questão a seguinte: Dostoiévski diz, se tudo é possível, logo Deus não existe. Mas aqui ele não está dizendo que Deus não existe, ele está dizendo que para aqueles que querem viver uma vida desregrada, viver uma vida sem respeito para com o próprio corpo, para consigo mesmo, para com seu semelhante, essa pessoa pode fazer qualquer coisa, então Deus não existe. Mas não é que não existe, não existe para esta pessoa que quer viver uma vida desregrada. É para essa pessoa que Deus não existe. Então, logo, Dostoiévski não é absolutamente um ateu. Ele questiona aqui as ações humanas. E se Deus existe para o homem tem limite nas suas ações. Vai ter coisa que ele vai poder fazer e terá coisa que ele não
pode fazer, ele não deve fazer. Agora, lembrando Paulo, eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Agora, a mão de Deus não vai me fortalecer para o mal. Se eu estiver sendo fortalecido para o mal, não é a mão de Deus que está me fortalecendo, é a mão do maligno. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porém, nem tudo me convém. Por quê? Porque eu tenho que discernir quem é que está me fortalecendo, quem é que está me conduzindo, quem está dirigindo os meus pensamentos para determinada ação. Isso é importante que a gente pense nisso. Temos outro filósofo também, que é Jean-Paul Sartre. Ele disse assim, tudo é possível porque Deus não existe. Aqui ele já está dizendo outra coisa. Ele já está dizendo que como Deus não existe, então posso fazer qualquer coisa. Não preciso ter limite. Mas ele está enganado. Porque o seu colega, citado anteriormente, ele diz, se tudo é possível, é porque Deus não existe. Ou seja, a pessoa não está levando em consideração a existência de Deus para fazer tudo que quer fazer. Porque nós, os seres humanos, somos seres morais. O homem é um ser moral, é um ser que respeitar a sua própria dignidade, tem que respeitar a sua própria condição no mundo. E é interessante prestar bem atenção nisso. Então, Deus existe? Existe. Então, nós precisamos considerar que há coisa que convém e há coisa que não convém. Porque ele diz na sua palavra, seja santo, porque eu sou santo. Eu digo que Deus não tem intenção nenhuma, em nenhum versículo da Bíblia, Deus tenta provar a sua existência como se ele estivesse sendo arguido por alguém, né? Sendo investigado por alguém, como se alguém estivesse fazendo a Deus alguma pergunta e colocando Deus no banco dos réus, e colocando Deus em aperto. Nós temos uma passagem no livro de Jó, no capítulo 40, se não me falha em memória, até o 42, está por ali, você pode examinar lá, que vai encontrar com facilidade o texto que eu estou aqui me referindo. Quando Jó, apesar da sua pureza, apesar da sua santidade, da sua sinceridade, né, para com Deus, Deus deu testemunho de Jó, dizendo para Satanás, de onde você vem? E ele disse, eu venho de andar pela terra e rodear ela e fazer bagunça na terra. E ele disse, você viu lá o meu servo Jó? Né? Não há na terra nenhum homem sincero como o meu servo Jó. Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó, apesar de tudo, era homem. Apesar de ser de quem Deus estava dando testemunho, era homem. E olha o que acontece com Jó. Ele começa a reclamar muito com Deus e pedir que Deus pese ele em balança justa. Ora, se ele pede para Deus pesar ele em balança justa, logo ele se acha perfeito. Se Deus pesar ele numa balança justa, Deus será obrigado a dar-lhe salvação pelas obras, porque ele estava ali naquele momento se considerando um homem justo. E o que Deus fala para ele? Deus se manifesta a Jó do meio de um redemoinho, do meio de um furacão de poder, e fala para ele assim, quem é este que sem conhecimento, né, faz tal questionamento? E Deus diz a Jó, vou te fazer 1000 perguntas. Se você me responder uma corretamente, eu te justificarei. Naquele momento, Jó coloca a mão na boca com medo de sair alguma palavra e se declara falível,
se declara verdadeiramente ímpio, pecador, perante Deus, para ser justificado por Deus. Depois disso, Deus vai aos amigos de Jó e fala para eles: vocês falaram loucura de mim, a meu respeito. Vocês não falaram justiça a meu respeito, como falou meu servo Jó. Então agora vocês peguem os carneiros, peguem as oferendas, as ofertas do sacrifício, e o meu servo Jó orará por vocês, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então, queridos, veja o que aí, qual a situação, nós estamos aí meditando sobre a existência de Deus, sobre a grandeza de Deus e sobre o poder que Deus tem. Eu vou passar aqui por alguns versículos bíblicos como referência para validar tudo isso, a fim de que não fique aqui somente numa opinião particular, né? Mas que você adquira maior profundidade, que você examine aí, pegue a sua Bíblia, examine aí, para ver se há fundamento nisso que eu estou falando. A base da minha discussão é de que Deus não tem a menor vontade, o menor interesse de provar a sua existência. Deus se manifesta, porque Ele é. Ele é o que era, é o que é e o que há de vir. Antes dele nada, depois dele também nada. Ele é o eterno, Ele é o Senhor. O bendito, santo seja Ele. Glória a Deus. Então, vou ler aqui em Gênesis capítulo 35, verso 11, onde um servo de Deus recebe a manifestação do Senhor e ouve a sua voz. E ele fala com seu servo. O livro de Gênesis foi escrito aproximadamente há 1872 anos antes de Cristo. 1872 anos. Como eu já disse, são referências da Bíblia Vida, da tradução de 1984, de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diz o texto assim, verso 11: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Entenda, ele diz: eu sou. E como é que a gente se identifica para alguém? Alguém chega em nós e pergunta assim: como se chama? Nós dizemos assim: eu sou fulano de tal. Esta forma de um ser existente se manifestar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Nós temos ainda outra passagem aqui, o Senhor Deus dizendo ainda, agora a Jacó. Primeiro ele dá testemunho da sua existência a Abraão, ele se manifesta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, e agora ele se manifesta a Jacó, né, neto de Abraão. Ele se manifesta a Jacó, neto de Abraão, e diz assim: e disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E eu te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a sua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. Então, queridos,
Essa passagem do eu sou, onde Deus se apresenta como eu sou, revela a sua existência e a inexplicabilidade da sua pessoa. Ninguém pode explicar Deus. Jamais. Um ser finito, como homem, não pode explicar, não consegue, não tem elementos, não tem fundamento, não tem base para explicar a existência de um Deus todo-poderoso, um Deus eterno. Glória a Deus. Gênesis 48, versículo 3, Jacó dá testemunho a José, o seu filho José, da revelação que Deus deu para ele no Val de Jaboque, quando ele estava lutando com o anjo e também quando ele estava indo para a casa de Labão, seu sogro. Gênesis 48, 3, Jacó dá testemunho a José, e Jacó diz assim: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz. Luz era a cidade de Jerusalém, antiga Canaã, na terra de Canaã. Em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Então, a terra de Israel é eternamente de Israel, dos filhos de Abraão. Ninguém vai tomar aquela terra. Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu estou orando sempre para que ninguém tome mesmo, porque não tem poder para tomar. Vou ler também Êxodo capítulo 4, versículo 6, onde Deus dá testemunho a Moisés. Deus se manifesta a Moisés após lhe dar a incumbência de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Então veja, Êxodo foi escrito aproximadamente a 1491 AC, antes de Cristo. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, a Moisés, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que coisa tremenda. Que cenário deve ter sido esse de Moisés em frente às sarças ardendo em chama no Monte Sinai, quando ele achou que podia chegar perto, e Deus disse: Não venha para cá, porque a terra que você está é santa. Tira o sapato dos teus pés, porque a terra em que você pisa é terra santa. Para entender melhor essa passagem, por que Deus ensinou Moisés desta maneira, nós olhamos para a história, nós olhamos para o passado. No passado, somente os príncipes, somente os poderosos que usavam calçados, os demais povos andavam a pé, sem pé no chão. Então, Deus falou para Moisés: lá no Egito você é rei, mas aqui você é servo, tira o sapato. E Moisés tirou o sapato. E eu entendo aqui também que tocar na terra naquela hora era tocar na santidade de Deus. Pessoalmente, atingir, sentir, viver a santidade de Deus. Pulsar a vida de Deus em seu próprio ser ali, naquele momento. Mas ainda vamos adiante. Adiante no tempo, no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 36 e 37, o Senhor Jesus dá testemunho da existência
de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, que envia o Messias ao mundo para trazer a mensagem da salvação, para trazer as boas novas. Então, Jesus dá testemunho a Israel já como nação, e ele como Messias. Jesus diz: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Ele está se referindo a João Batista, e era muito temido, muito respeitado em Israel, e era tido como um profeta de Deus, João Batista. Jesus está dizendo assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para fazer e realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, e que o Pai me enviou. Me lembro aqui da passagem de Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus, era um sábio da sinagoga, era um fariseu, um homem muito versado nas escrituras de Moisés, e ele não entende o processo do novo nascimento. E então ele vem a Jesus e ele faz menção disso aqui. Não diretamente disso aqui, mas como se fosse assim também. Ele diz: mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele reconhece que as obras que Jesus está fazendo são obras dadas por Deus. A questão é que Nicodemos queria descobrir se Jesus era o Messias ou não. E isso era para ele descobrir através da fé, sem questionamento, aceitar que o Senhor Jesus estava testemunhando da existência de um Deus vivo, onipotente, todo-poderoso, que enviou ao mundo para resgatar a humanidade dos seus pecados. Então, continuamos aqui. Para que o povo de Israel disse a Moisés: olha, veja bem o que Deus comissiona Moisés. Deus comissiona Moisés a ir a Israel e dizer: o Deus de vossos pais me enviou para vos tirar da terra do Egito. Mas Moisés está agora em dúvida, porque o sofrimento dos filhos de Israel é muito grande, e ao mesmo tempo em que Deus se manifesta a Moisés, Deus não fala com o povo, Deus fala com Moisés. Deus fala com a liderança. Deus fala com o líder do povo, que é Moisés. E escolheu Moisés exatamente porque Moisés estava no trono de Faraó. Estava na presença de Faraó. Era muito conhecido de Faraó. E Faraó conhecia a conduta moral de Moisés. Sabia quem era Moisés. Então, Moisés falou: eles não vão, os filhos de Israel não vão crer que foi o Senhor que me enviou. E quando eles perguntarem quem foi que me enviou, como é que eu vou resolver esse problema? Deus disse para Moisés: vai lá e fala para eles: eu sou, me enviou a vós. Então, o que Deus está fazendo aqui? Está repetindo a mesma palavra com Moisés, que ele falou, né, através dos profetas, e ele falou sempre quando ele se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó. Agora também se apresenta a Moisés com a mesma palavra: eu sou. E quando, então, Deus foi explicar para Moisés essa questão, a razão pela qual os filhos de Israel iam crer que Moisés estava sendo enviado por Deus, Deus responde para Moisés. Moisés diz: e se eles não crerem que o Senhor está me enviando? Aí Deus diz: eu sou o que sou. Só isso. Nada mais. Então não tem essa coisa de ficar perguntando: de onde veio Deus? Quem criou Deus? Quando a mente humana faz uma pergunta como essa, ela já está no princípio, na extremidade
da razão e da loucura. Porque é como se você esticasse uma linha a tal ponto que ela arrebentasse. Tá? Quando a mente humana faz uma pergunta dessa, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Ela já está na extremidade da razão e da loucura. Está para perder a razão, partindo para a loucura. A sanidade perfeita do homem é essa. Eu creio que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e para redimir a minha alma. Então, quem aceita o testemunho de Jesus Cristo, que ele dá do Pai, aceita que Deus é verdadeiro. Nesse momento em que você aceita que Deus é verdadeiro, o Espírito de Deus opera em você a regeneração espiritual, a regeneração do seu espírito, da sua alma, porque a alma está morta no pecado. Quando o homem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi enviado para dar testemunho da real presença e existência do Pai, através do Filho, pelas obras que ele está fazendo, então essa alma acabou de nascer de novo. Essa alma foi regenerada. Regenerar significa tornar a gerar. Eu gosto sempre de fazer comparação aqui com isso. Imagine que uma mulher está grávida e de repente o médico fala: seu filho morreu no seu útero. Precisamos fazer a coletagem. E aí alguém vai lá, faz uma oração, a criança se mexe de novo no útero da mãe e enche o coração da mãe de alegria. O que aconteceu ali? Uma regeneração, um novo nascimento. Para comparar isso, jamais um homem vai voltar no ventre da sua mãe e tornar a nascer, como Nicodemos queria. Para que ele entendesse isso, teria que ser feito desse jeito. Mas isso tem sentido espiritual. E a vida da alma, Deus está ali, Jesus está se referindo com Nicodemos, da vida da alma. A alma que pecar, esta morrerá, e a alma que se arrepender, esta viverá. E a regeneração, que é o novo nascimento. Depois de tudo isso, eu pergunto a você, e você? E para você, Deus existe? Se ele existe, sob quais condições? Nas condições da fé, no testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se é assim, você é bem-aventurado. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade para testificarmos da palavra de Deus e da grandeza do Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Bendito e santo seja ele eternamente.